Você muito provavelmente sabe as mudanças que o exercício físico e a atividade física causam no nosso corpo, como, por exemplo, o ganho de massa muscular, perda de gordura, melhorar sistemas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, para que a gente tenha uma vida mais saudável. Agora, você sabe como o exercício pode influenciar a nossa saúde mental? Vem comigo que eu vou explicar um pouco mais a fundo sobre isso. Olá, eu me chamo Gabriel, sou estudante de educação física e hoje eu trago para vocês algumas evidências de como e por que o exercício físico ele altera o nosso cérebro. Então, começando por falar, eu vou mostrar aqui algumas evidências que a gente tem, que é algo já que é um senso, que o exercício físico ele diminui sintomas de depressão e ansiedade. E aí tem até alguns artigos que sugerem que caminhadas curtas e leves já ajudam muito, que o exercício de musculação combinado com exercício aeróbio é um dos principais assim que ajudam realmente a diminuir esses sintomas. E uma defesa, né, que a gente traz assim é que você não precisa virar um atleta para que essas mudanças ocorram. Os artigos, as evidências que a gente tem mostram que o pouco que você consegue adicionar já vai te ajudar ali no seu dia a dia. Um outro ponto também é que o exercício ele tem a capacidade de mudar a química do nosso cérebro, jogando hormônios como dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina também. Mas isso para quem estuda ou para quem segue pessoas nas redes sociais que fala sobre o tema de exercício físico, eu acho que já é muito falado sobre principalmente dopamina, dopamina barata, né, que você consegue ali através de rolar a tela do seu celular ou de vídeos curtos, né, e a dopamina sem ser a dopamina barata, seria, entre aspas, a dopamina cara, né? Que é, por exemplo, você ler um livro, você fazer um exercício físico, que é algo que demanda mais um esforço cerebral, e você consegue uma recompensa, vamos dizer, hormonal ali no seu cérebro, porém com um esforço maior. E a dopamina barata é aquela que você consegue praticamente sem fazer esforço e consegue uma sensação de prazer imediato. Porém, a literatura também mostra que a dopamina cara, vou usar esse termo, mesmo que eu acho que não esteja certo, mas a dopamina cara, ela é muito mais benéfica para o nosso corpo do que a dopamina barata. Por isso que hoje em dia existe tanto um combate a essa dopamina barata que, com o tempo, está sendo muito mais comum. Por exemplo, no TikTok, Instagram, no Reels, né, ou Shorts do YouTube, você já parou para pensar que você vê, os vídeos que você vê, você não escolhe nenhum vídeo. Claro, você pode passar o vídeo, mas se você passar, você vai ver ali nem que seja um segundo daquele vídeo. Uma alternativa para sair desse scrollamento, assim, né, esse vício, é os vídeos do YouTube. Porque o YouTube ele vai te mostrar ali alguns vídeos, porém ele não começa a passar. O vídeo tem a capa, tem um título e você pode escolher o vídeo que você vai assistir. É muito difícil você ver um vídeo no YouTube que você não queira. Mas bom, isso aqui eu já entrei em outro assunto. Então a gente tem esses hormônios, né, neurotransmissores, a adrenalina, a serotonina, a endorfina e também a noradrenalina, que eles já são bem conhecidos. Muitas pessoas, por exemplo, postam um treino e falam assim, não, agora eu tô endorfinado depois do treino. Muitas pessoas conhecem também da serotonina, né, que falam que é o hormônio da felicidade e tal. Muitas pessoas já conhecem, é muito falado já na rede social. Em um dado momento se tornou um consenso na literatura científica e, com o passar do tempo, se tornou também um consenso para a população. Nem todo mundo sabe por que acontece, quando, por qual motivo que acontece essa liberação e como que isso ajuda, mas todo mundo sabe que existe e que ajuda. Porém, eu vou falar aqui de uma substância que ela é pouquíssimo falada e ela vem, com o tempo, tomando uma importância maior para a literatura científica, que o nome da substância é BDNF, que é uma sigla em inglês, vou botar até aí o que ela quer dizer, né? E eu vou falar um pouco mais sobre ela e vou explicar ela para vocês. Então, vamos lá. Então, galera, o que essa substância ela é capaz de fazer com o nosso cérebro? Ela ajuda em alguns processos, como, por exemplo, os neurônios a sobreviverem. Para quem não sabe, isso que eu estou mostrando agora é um neurônio, a gente tem basicamente milhões deles no nosso cérebro e que eles são responsáveis por tudo, por nossa sobrevivência. Se os nossos neurônios morrerem, a gente morre também.
ou a gente fica praticamente incapaz ali de sobreviver. E aí o BDNF ele vai ajudar nessa sobrevivência dos neurônios, também a criar novas conexões neurais, que, para quem não sabe, é quando você aprende algo novo, existe uma conexão entre neurônios para meio que fixar esse aprendizado novo. Ele também vai melhorar a comunicação entre os neurônios, que é de extrema importância, certo? Para que se tenha essas conexões e também para que a gente aprenda coisas novas e consiga executar coisas que a gente já sabe também. Vai aumentar também a neuroplasticidade e auxiliar aprendizado e memória. E aí, essas três ajudas, né, que o BDNF ele traz, que é da neuroplasticidade, que para quem não sabe, neuroplasticidade é o seguinte, é a capacidade do nosso cérebro de estar em constante mudança. Então, vamos imaginar que o nosso cérebro ele é uma bolinha de papel e aquela bolinha de papel ela tem um formato. Se você pegar um papel na sua casa agora e amassar, você vai ver que ela vai ficar um formato. Porém, o nosso cérebro ele não fica desse mesmo formato até a gente morrer. Ele, com o passar do tempo, ele vai mudando o formato dele, mudando a estrutura dele, graças à neuroplasticidade, que é a nossa capacidade que a gente tem de aprender coisas novas. Então, quando a gente aprende uma habilidade nova, ocorre uma ação, vamos dizer assim, de neuroplasticidade no nosso cérebro. E aí, qual é a relação dessas ajudas do BDNF na saúde mental? Bom, já tem estudos mostrando que pessoas com depressão e ansiedade têm baixos níveis dessa substância, certo? Então, essa substância baixa nessas pessoas, seria bom a gente achar algumas alternativas para que elas começassem a produzir mais o BDNF. E uma dessas alternativas é o exercício físico. Então, a gente também tem evidências mostrando que o exercício físico através do músculo, através também do cérebro, ele vai produzir essa substância e com isso vai ajudar as pessoas com depressão e ansiedade a diminuir os sintomas que elas têm. E aí, galera, eu trago esse estudo aqui, que ele traz mais a fundo essa relação do BDNF com o exercício, e ele é uma revisão da literatura. Então ele pegou vários estudos que falavam sobre esse tema e juntaram eles e fizeram análises. E aí, uma análise muito interessante é que eles viram que o nosso cérebro, isso, né, a gente já sabe há muito tempo, mas ele tem uma mudança aguda e crônica também. Então, o que isso quer dizer? Que logo após a sessão de treino, então se eu sair daqui agora, for lá treinar e voltar, o meu cérebro ele vai ter feito uma mudança. Ocorre essa mudança e o BDNF, ele já aumenta os níveis de BDNF no nosso cérebro após o exercício, então da forma aguda. E da forma crônica também, como assim? Se eu vou estar daqui e for treinar hoje, amanhã, depois de amanhã, e fizer isso assim durante 2 meses, também eu vou ter uma maior produção e mais BDNF no meu corpo do que hoje. Então, daqui 3 meses eu vou ter mais. Então, é uma forma crônica, de longa data, certo? E também na forma aguda isso acontece. E é algo muito interessante também que esse estudo traz, é que parece que os exercícios aeróbios, então como caminhada, corrida, bicicleta, eles são mais eficientes nessa melhora do BDNF do que comparados com treinamentos resistidos, então de musculação. Isso faz sentido, porque nos exercícios aeróbios, né, a gente tem um maior aumento da frequência cardíaca, a gente tem maior comportamento, mais perfusão cerebral, que para quem não sabe o que é basicamente a irrigação do cérebro, né? Então, com exercícios aeróbios, a gente tem mais essa irrigação de sangue no nosso cérebro do que em exercícios resistidos. Então, é um ponto também que o artigo traz muito interessante. Porém, o exercício resistido ele é de extrema importância porque ele vai atuar ali também em outras partes que podem nos ajudar com a nossa saúde mental. Então, o exercício, ele não cria apenas um corpo fisicamente, tem a capacidade de criar, né? Não quer dizer que você faz exercício que você vai ter um corpo super estético, né? Mas ele tem essa capacidade de criar um corpo mais estético, mas não é apenas isso. Ele também tem a capacidade de criar um cérebro, vamos colocar assim, mais forte também, para que ele se adapte melhor a mudanças, a coisas da vida. E o exercício, ele atua muito nessa parte, como a gente viu o BDNF também. Então, altos níveis de BDNF faz os nossos neurônios funcionarem melhor, o nosso cérebro como um todo, ele funcionar melhor. E o exercício, como eu disse, né, ele é atuante
nessa parte de produção do BDNF. Então, galera, a gente tem uma base muito forte de que o exercício físico, ele atua nessa melhora da saúde mental. Porém, algo que a gente deve considerar é que ele não é o tratamento, apenas ele vai resolver tudo. Os profissionais da área, eles têm essa noção de que o exercício físico ele é um excelente auxiliar no tratamento dessas doenças mentais, como por exemplo a depressão e a ansiedade. Então, é necessária a consulta ao psiquiatra, ao psicólogo, para que seja tratada essa doença, e o exercício físico ali como um auxiliar excelente. E é bem interessante a gente observar como que o exercício físico e a saúde mental são tratados em outros países. Como, por exemplo, no Canadá, eles recomendam o exercício físico como tratamento de primeira mão para pessoas que têm depressão média para baixo. Então, é moderada para baixo, na verdade, moderada ou leve. Com a depressão severa, ele já não é tratamento de primeira mão, que eles consideram, mas no Canadá, a pessoa que tem a depressão moderada para baixo, o exercício físico ele é tratamento de primeira mão, juntamente, claro, de terapia e também de remédios para o controle dessas doenças. E para finalizar, eu vou fazer aqui uma análise um pouco mais social de como o exercício físico pode ajudar na nossa saúde mental. O exercício físico ele pode ser uma excelente estratégia para que você articule uma rotina para que você consiga viver melhor. Já é também um consenso na literatura científica, para as pessoas que são um pouco mais leigas, né, em saúde do corpo, que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Não é à toa que a gente gosta de ficar na cama, a gente tem preguiça, né? Ficar um dia friozinho, ficar no cobertor, é uma maravilha. Nosso cérebro, ele adora isso, a gente também. Porque ele gosta de coisas fáceis, de simples, não gosta de gastar energia. Para ele, a gente tem que economizar energia, porque igual nossos antepassados, né? A gente tinha que economizar muita energia, porque a gente não sabia a próxima vez que a gente ia comer, e quando a gente ia comer, a gente tinha que fazer um grande esforço. E aí a gente tem um pouco, né, esse fator biológico dos nossos antepassados. E aí, o nosso corpo, ele se adapta e ele gosta muito de rotina. Para a maioria das pessoas, isso funciona. Né? É raro a gente ver alguém que tem uma vida meio bagunçada e que fala, não, eu tô super bem e tal. E aí, o exercício físico, onde é que ele entra? Vamos supor que você não pratica exercício físico e você se propõe a praticar agora 40 minutos de caminhada 2 vezes na semana. E aí você vai anotar lá, vou fazer isso terça e quinta. E aí, antes você chegava do trabalho, e aí ficava 1 hora mexendo no celular, meio que à toa, 1h30. Aí quando ia ver, tinha que fazer janta, aí jantava tarde, aí ficava mais tempo no celular. Agora você vai chegar do trabalho, comer alguma coisa, trocar de roupa, fazer os 40 minutos de caminhada, vai chegar, já vai estar no horário de jantar, de tomar um banho às vezes, e depois vai ter ali, claro, ainda um tempo para mexer no celular, mas seu corpo já vai estar mais cansado do que você só ter ido pro trabalho, certo? E aí pode ser que isso te ajude. Não é um fato, não é uma comprovação científica, mas é uma crítica, um pensamento crítico meu que eu tenho, que ele pode não apenas ajudar o exercício, né, na parte física e cerebral também, lá dentro da nossa química, do nosso cérebro, como eu expliquei aqui, partes fisiológicas, né, mas também nessa parte social do dia a dia. Por isso que o exercício ele tem essa importância também. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e até a próxima. Valeu!